Macaca domina aqui pela esquerda, Paulo Baia com o pé direito, levantou a bola, passou contra o Mailton dominou, invadiu a área, pintou, bateu cruzado, Mailton. 25 de agosto, essa era a data da última vitória da Ponte na Série B antes da partida contra o Tombense. Nesse meio tempo foram 10 rodadas consecutivas sem nenhum triunfo. Situação que a Macaca tinha passado apenas 2 vezes durante todo o século. A gente sabe dessa sequência difícil que a gente vem passando, né? Sem um resultado positivo, mas a gente continua trabalhando, a gente continua vivo no campeonato, sabemos que depende só da gente, então o grupo está unido, está bem focado. Após o triunfo contra o Londrina na 25ª rodada, a Ponte ficou mais 2 meses e meio sem poder comemorar uma vitória. Foram 6 derrotas e 4 empates e um clima pesado que parecia não ter fim. É muito complicado, uma situação em que a gente procura trabalhar com os atletas, a dignidade desses, né, que são verdadeiros homens, estão se entregando ao máximo. Né? A gente pode ter uma situação de organização, um pouquinho também uma falta de qualidade, né, no geral. O Campeonato Brasileiro não é brincadeira, o Campeonato Brasileiro é muito disputado sim, a gente tem que levar a sério desde o início. Você vê equipes aí que no segundo turno tem um crescimento muito grande, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É difícil a gente falar, hoje ninguém serve na Ponte Preta, desde a comissão técnica, diretoria, atletas, né, o que a gente tem que tomar um cuidado para poder, a gente, nesse último fio de esperança nosso, a gente reverter essa situação. O momento conturbado trouxe muitas polêmicas, desinformações e também a zona de rebaixamento da Série B. Antes da partida contra o Tombense, a Macaca ocupava a primeira colocação da zona de rebaixamento. E para alguns, dali a Ponte não sairia mais. Apesar de tamanha desconfiança, elenco, comissão técnica e diretoria mantiveram sempre o mesmo discurso de que a Ponte sairia da zona de rebaixamento o quanto antes. Que a gente não vai para a Série B, para a Série C, você pode ter certeza. A nossa equipe é guerreira e nós vamos até o final do Campeonato Brasileiro. Nós vamos sofrer, serão partidas difíceis, mas que a gente vai conseguir. E junto com o apoio da torcida, vocês podem ter certeza. Que aí sim, nós vamos estar juntos aqui. Dito e feito, no confronto contra o Tombense pela última rodada, Elvis marcou o gol que selou o triunfo da Macaca e que tirou a equipe da zona de rebaixamento no momento mais crítico da temporada. Dentro fez primeiramente o sentimento de alívio, né? A gente estava procurando bastante essa vitória, infelizmente essa caminhada negativa que a gente estava tendo, mas graças a Deus no sábado a gente conseguiu reverter esse quadro e eu tenho certeza que a gente vai finalizar o campeonato muito bem aí, conseguir manter a Ponte Preta no lugar que ela começou, né, que é a Série B. Mas ainda não tem nada garantido. Faltando 2 rodadas para o fim da competição, a Macaca já entra em campo neste sábado sabendo que não pode bobear. Contra o Juventude, a Ponte pode tanto voltar à zona de rebaixamento quanto garantir a permanência na Série B. Duelo de extrema importância e que requer muita atenção do elenco alvinegro. É um jogo difícil, a gente sabe disso, igual eu falei, eles estão lutando para a proteção de acesso e a gente está lutando para sair dessa situação. Então, ou seja, a camisa da Ponte é pesada, a camisa do Juventude também é pesada, é um duelo de grandes equipes do futebol brasileiro, do cenário brasileiro. A gente sabe que vai ser uma guerra lá e a gente está tratando isso como uma final e a gente vai focado no objetivo que é isso, que é o nosso, que é fugir dessa situação e pode ter certeza que a gente vai com muito foco, com muita dedicação e pensa a nossa torcida desde já, continuar nos apoiando, continuar dando essa energia positiva para nós e confiar na gente que a gente está em luta e estamos lutando diariamente para fugir dessa situação. Sem nenhum desfalque por suspensão, o Brigatti pode levar a campo a mesma equipe que venceu o Tombense na última rodada, com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Castro, Fábio Sanches e Arthur na defesa,
Felipe Amaral, Felipinho, Ramon Carvalho e Elvis no meio-campo e fechando o ataque, Gé ou Eliel e Pablo Diego. Em busca da permanência, a Macaca entra em campo às 5 horas da tarde no estádio Alfredo Jaconi. Bom, eu vou debater aqui com os companheiros sobre a Ponte Preta, mas antes, mais uma vez, o convite para você acompanhar conosco esse jogo às 5 da tarde. A abertura da transmissão é às 4. Tem um pré-jogo extremamente interessante, com muitas matérias e também opiniões. Então, a partir das 4 da tarde, pré-jogo. Às 5, a bola rola. Depois do jogo, também tem o pós-jogo. Até às 7h20 da noite, colando com o Jornal da Band. Estaremos no ar, portanto, 3h20 de muito futebol. Você é o nosso convidado. Bom, o CH, a Ponte deve repetir o mesmo time, né? Talvez tenha uma alteração aí com relação ao Pablo Diego. Pode ser que o Eliel comece jogando e não o Pablo Diego. Mas, nas demais posições, o mesmo time que enfrentou e venceu a equipe do Tombense. Bom, não tem por que mudar, só por necessidade, porque a equipe vem de 2 partidas jogando bem. E na última venceu fora de casa um adversário direto. Essa seria a atitude de coerência do treinador, que só vai mudar por necessidade. Você está colocando uma situação que pode acontecer. Eliel e Gé não têm funcionado, Pablo, Diego e Gé funcionou. Mas vão ter que aguardar, né? O que vai ser escalado. Demais posições eu não mexeria em absolutamente nada. E insisto, o que levantei já depois da partida contra o Tombense. A Ponte e os jogadores têm que ter a ciência que tem que começar com 11 jogadores e terminar com 11. Porque o campeonato não termina em Caxias do Sul. O campeonato ainda tem mais uma rodada. E a Ponte tem que voltar, independente do que acontecer, contra o Juventude viva e com os jogadores à disposição. Pode até machucar, que faz parte do jogo, mas não pode perder jogadores por bobeira, expulsão, cartão bobo. E a Ponte tem, Batista, 5 titulares pendurados. Então, não pode deixar de competir. Os 3 pontos contra o Juventude valem os mesmos 3 pontos que contra o CRB. O próximo adversário é o Juventude. E dependendo da combinação de resultados, caso a Ponte vença o Juventude, que é algo possível de acontecer, é improvável na minha opinião, mas é possível de acontecer. A Ponte, dependendo da combinação, nem precisará da última partida. Então veja a importância desse jogo. Então é cabeça no lugar, a intensidade, eu tenho certeza que o time vai ser super intenso, mas não pode passar do ponto. Viu, Gé? Não pode passar do ponto. Tem que ser firme, intenso, rápido, querer a vitória sem passar do ponto. Ser tranquilo e consciente, como o time foi contra o Tombense. E não é que eu estou esperançoso e otimista. Eu tenho certeza que a Ponte vai vender muito cara essa partida para o Juventude. Para o Juventude vencer a Ponte, vai ter que jogar um futebol que nas últimas 5 partidas o Juventude não vem praticando. Ô Tigrão, você tem defendido uma tese, e com razão, né, que ele é um jogador para atuar centralizado. Ele fez os gols que fez, artilheiro do time da Ponte, exatamente dessa maneira. Agora, se o Pablo Diego não estiver em condições para suportar os 90 minutos, aí o substituto dentro dessa tese seria outro, e não o Eliel. Porque daí com o Gé no time, o Eliel tem que atuar na beirada do campo, não é isso? Um briga com o outro, por espaço. Não é briga de... não, eu tô brincando. Explica direito. Senão eu entendi errado. A gente briga com o Gé, mas o Gé é bom menino. Assim, eu não gosto dos dois juntos. Não gosto, porque eu acho que eles têm que disputar a posição entre eles. Ou o Gé ou o Eliel. E você escalaria quem? Apesar do telequete. Eu escalaria o Gé. Conversar muito com o Gé, né? Tem que conversar com o Gé das 9 até a meia-noite na concentração, lá em Caxias, hoje, quando já vai estar concentrada lá. Aí deixa o Gé dormir até umas 9 da manhã, aí toma um belo café, e depois da 1 até as 3, mais 2 horas de conversa com o Gé. Não falando nada de parte tática, nem o que precisa fazer para fazer gol, ele sabe tudo. Mas falando para ele ter calma, para ele ter equilíbrio. E eu escalaria o Gé. Claro que eu estou exagerando, vocês entenderam. Tem que conversar bastante, o Gé tem que ser orientado.
de que ele não pode entrar em provocação, de que ele não pode, às vezes, ter atitudes de que ele tinha quando ele jogava na Várzea de São Paulo, lá em Itaquera. Não é assim. Mas eu manteria o Gé, para deixar claro a minha posição, manteria o Gé, e se o Pablo Diego não jogar, aí eu colocaria o Paulo Baia. Paulo Baia, quarto homem, barra um atacante, Ponte faria um 4-4-2 aí para um 4-5-1. Ah, mas e o Diego Torres? Não começa o jogo com ele. E o Polvidiero? Não começo. Não começo, pô. Você quer que eu comece? Eu não começo. Deixa no banco lá, de repente entra, arma uma correria. Começaria com o Paulo Baia. É isso que eu faria. Agora, o melhor dos mundos, e o Batista quando vem com essa conversinha de Cerca Lourenço aí, tem uma dúvida entre o Pablo Diego e o Eliel. É porque ele já sabe que o Pablo Diego não vai jogar. Já vem com esse nhenhenhen aí, mas eu tô sabendo. É conversa do quê? Conversa de Cerca Lourenço, de espera trem, entendeu? Quem é o Cerca Lourenço? Quem é o Lourenço? Quem é Lourenço? Eu não entendi o que ele falou. Então, eu não posso falar aqui pelo horário. Ah, entendi. Certo. Você quer que eu fale? Não. Você quer, eu falo. Sai do ar, hein? Respeito aos nossos telespectadores. E eu sempre os respeitei muito. Ó, se bem que o Fogo é mais rápido do que o Kid Gatilho. Né? Ele é mais rápido do que o Tonto, que era o amigo lá do Zorro. Ele vai... Só não pode dar um microfone de karaokê para ele. Não, isso daí foi a primeira e última. Da próxima vez, nós cortaremos as cordas vocais dele. Ô, louco, não fala isso, pô. O cara é locutor e dos bons, né? Grava comerciais aí pro Brasil inteiro. Uma coisa não inviabiliza a outra. Você no churrasco de sexta-feira passada aqui... Ser locutor é uma coisa, cantor é outra. Você foi uma mistura de Vicente Celestino e Altemar Dutra. Com gripe. Ambos depois do óbito. Entendeu? Então, o Fogo, não mexe com outra coisa. Você é brilhante. Agora, o Fogo é tão rápido que se eu for falar aqui o que é o Cerca Lourenço, ele vai botar esse som aí, ó. Ó, vê se ele tá ligado. Então não vou nem perder tempo, porque eu vou passar vergonha. Batista, a Ponte vai endurecer o jogo pro Juventude. E a Ponte, com qualquer resultado amanhã, com derrota dela, vamos botar um sábado trágico pra Macaca. A Ponte perde, a Chapecoense ganha do Ituano. Ela ainda não entra na zona de rebaixamento. Para a Ponte voltar para a zona de rebaixamento, tem 3 times. Chapecoense, Tombense e Sampaio Correia. 2 desses tem que vencer. Senão a Ponte não volta. Né? Então, o empate lá é muito bom. Muito bom porque a Ponte vem para uma partida decisiva dentro de casa. A vitória, para mim, vai salvar a Ponte amanhã. É mais difícil de acontecer. Agora dizer assim, como, pô? A Ponte está disputando para permanecer, com a vela acesa na mão, para ver se sobrevive, pagando promessa. E o Juventude está subindo. Como que a Ponte vai endurecer o jogo lá? Se a Ponte jogar, independente dele optar, do Pablo Diego jogar ou não, né? Se optar por um ou por outro, pelo Paulo Baia, pelo Vidiero, pelo quem seja, pelo próprio Eliel, né? Independente disso, pelo Igor Torres, independe. O time da Ponte mostrou nas 2 últimas partidas um comportamento que agrada muito o seu torcedor. Contra o Avaí em casa, apesar da derrota, e contra o Tombense, sábado passado, com grande vitória lá em Tombos. Para ilustrar o que você falou... Se a Ponte mostrar a mesma postura, ela no mínimo vai fazer um jogo equilibrado contra o Juventude. Só para ilustrar, hoje tem Ituano e Chapecoense... 19 horas. Em Itu. Em Itu. Outro jogo interessante para a Ponte e determinante. CRB e Tombense, em CRB. E o Sampaio Corrêa joga segunda-feira contra o Avaí. São os jogos aí que a Ponte tem muito interesse no que vai acontecer. São esses os 3 jogos ao qual eu me referi, só que no caso do Sampaio joga em casa. Segunda. Só segunda-feira. Contra o Avaí. Né, vai ter que esperar até segunda aqui e vamos torcer aí pelos outros resultados.